querida, estamos diante de mais uma pílula sobre inteligência relacional voltado agora para o mundo das relações corporativas, empresariais, negociais e liderança, fundamentalmente. E o nosso tema de hoje é sobre rotinas defensivas. Então, o desafio é a proatividade e não a utilização de rotinas defensivas. A pergunta que eu quero usar como roteiro da nossa conversa é: qual tem sido o custo para a sua organização, para o seu departamento, para a sua atividade, das rotinas defensivas que existem em você, que existem na sua equipe ou que existem na sua organização? Porque todos os levantamentos que nós temos feito nas organizações, as rotinas defensivas são procedimentos que instauram retrabalho, baixa qualidade, não atendimento de expectativas, fuga dos altos padrões de desempenho, não atendimento aos critérios de satisfação. Então, estas são algumas das consequências das rotinas defensivas. A proatividade é a capacidade que eu tenho, neste sentido, de atuar neutralizando as rotinas defensivas. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer a vocês o que são rotinas defensivas. Rotinas defensivas são mecanismos psíquicos e emocionais que acabam mascarando, na minha relação com você, do ponto de vista dos nossos relacionamentos, as verdadeiras intenções ou propósitos existentes na minha fala, no meu comportamento, no meu modo de ser, no meu modo de agir. Então, vou dar um exemplo para você muito simples de uma rotina defensiva. O seu chefe chega para você e te dá uma tarefa. E você diz para o seu chefe: olha, pode contar comigo que eu vou fazer isto. Só que a sua conversa privada está dizendo assim: olha, eu não vou fazer isso, mas nem que a vaca tussa. Repare, a sua emoção está dizendo que você não vai se comprometer com aquilo, está dizendo que você não está empenhado naquilo, mas você diz para o seu chefe que vai estar à disposição para a execução daquela tarefa. Essa é uma rotina defensiva. Quando você vai na literatura, existem dezenas de tipologias. Eu não quero gastar o nosso tempo com as tipologias, mas com os casos efetivos. Outra rotina defensiva muito comum é quando eu não consigo viver no presente. Então, existe uma rotina defensiva chamada nostalgia. É quando eu digo: mas na gestão passada isso era muito diferente, isso era muito melhor. Entenda, a gestão passada já não existe mais, você está vivendo a gestão atual. Então, viver de um passado é defender-se do presente, é ter resistência à mudança, é ter dificuldade de conviver com o novo, é ter dificuldade de encarar o futuro. Mas há uma outra vertente dessa rotina defensiva, que são pessoas que vivem no futuro. Quando sair aquele empréstimo, quando mudarmos para a nova sede, quando mudar a chefia, quando for outro governo, e aí a gente sempre está achando que as coisas vão acontecer no futuro. Esses ambos aspectos nos tiram de sermos capazes de enfrentar a realidade como ela se mostra agora e como eu a percebo agora. Então, isso é uma rotina defensiva. Mais um exemplo apenas é quando eu não sou capaz de ver a realidade dos fatos e eu fantasio a minha posição, fantasio a minha realidade. Por exemplo, quando eu tenho dificuldades de dizer para um colaborador que eu estou insatisfeito com os resultados que ele vem apresentando. E eu fico fantasiando de que aquele
colaborador é a última Coca-Cola gelada do verão. E eu deixo de dizer aquilo que eu preciso dizer para melhorar o desempenho, porque eu quero me defender de um conflito ou de uma possibilidade qualquer, de um momento um pouco mais tenso nas nossas relações. Então, as rotinas defensivas, elas geram um enorme custo para a organização, porque ao tempo em que as pessoas se comprometem comigo, elas não fazem o que dizem que deveriam fazer, ou que se comprometeram a fazer. Ou, do meu lado, por eu superestimar a equipe, por eu fantasiar a equipe, por eu não ser capaz de viver no presente, ser nostálgico ou futurista, por eu criar uma relação preconceituosa, e é o que a gente chama de estigma, de pré-julgar as pessoas. Fulano de tal é preguiçoso, fulano de tal é irresponsável, fulano de tal a gente não pode contar com ele. Estas coisas geram para a organização e para os nossos relacionamentos custos altíssimos e caem naqueles índices iniciais que eu mostrei para vocês. Retrabalho, dificuldades de alto desempenho, patinar e não conseguir alcançar os objetivos futuros, quebras de expectativa e por aí vai. Então, algumas soluções para isso. Isso são rotinas defensivas. Algumas soluções para isso. A primeira delas é cultivar uma capacidade conversacional autêntica. É ser capaz de estabelecer com a equipe padrões de desempenho e critérios de satisfação que sejam respeitados por todos, no sentido de que estes acordos expressem a identidade da nossa liderança, do nosso processo de relacionamento. Veja, um dos resultados dessa forma de evitar as rotinas defensivas é eu entender que existem coisas que precisam ser feitas pela posição que eu ocupo na organização e que nem sempre eu estou de acordo com isso, mas faz parte da minha responsabilidade, da quebra da rotina defensiva, eu ser capaz de conversar sobre isso. Então, ser capaz de enfrentar essas conversas sinceras, honestas e coerentes evitam as rotinas defensivas. Em segundo lugar, eu evito as rotinas defensivas quando eu crio um processo participativo, grupal e em rede. Isso significa que tudo o que se faz numa liderança inspirada, uma liderança que confia, se faz em grupo, se faz sem agendas ocultas, se faz sem interesses escusos. E eu sou capaz de dizer isso para o grupo e de articular com o grupo novas formas de atuar. Portanto, protocolos de desempenho, padrões de satisfação em grupo e em coletividade. Quando eu atuo dessa forma, eu neutralizo os mecanismos de defesa, as rotinas defensivas, e eu crio no grupo um estímulo para atuar como corpo. E aí nós deixamos de ser uma organização para sermos algo muito mais efetivo, muito mais complexo, muito mais de alto desempenho. Deixamos de ser uma organização para sermos um organismo que se adapta, que evolui, que cria soluções inovadoras e que gera grandes resultados. Espero que você reflita. Um beijo.